Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura do DNA. Vocês sabem o que é o modelo dupla hélice dessa molécula? Você sabe qual é a estrutura dessa molécula que é vital para todos os seres vivos? Imprescindível para a hereditariedade existir? Vem com a gente que a gente explica mais. Bom pessoal, o DNA é um dos nossos ácidos nucleicos. Então ele é encontrado no interior das células e nas células eucariontes ele está presente dentro do núcleo, envolto pela carioteca ou membrana nuclear. E nos procariontes está em contato direto com o citoplasma e está posicionado em um local no interior da célula que se chama nucleoide. Então ele não é delimitado por uma carioteca e essa é a principal diferença. A estrutura molecular é a mesma. O DNA ele é composto por pequenas partes, as unidades formadoras do DNA se chamam nucleotídeos. A gente tem dois tipos de nucleotídeos, os nucleotídeos para o DNA, que é o que nós vamos ver agora, e o nucleotídeo para o RNA, que é um outro tipo de material genético, e nós falaremos em um outro vídeo. O nucleotídeo do DNA é composto por três estruturas base, que a gente chama de grupamento fosfato, um açúcar do tipo pentose e uma base nitrogenada. Esse açúcar do tipo pentose é o que vai diferenciar o meu nucleotídeo de DNA para o meu nucleotídeo de RNA. E no caso, a pentose presente no nucleotídeo de DNA é do tipo desoxirribose. Por isso, o material genético DNA se chama DNA, tá? Ele é um ácido desoxirribonucleico. A sigla vem pra gente do inglês, e por isso fica invertida. O nucleotídeo, ele consegue se agrupar formando o que nós chamamos de um polinucleotídeo, que é essa estrutura que vocês podem ver aqui atrás. Antes da gente observar essa estrutura grandona, do polinucleotídeo, vamos entender como é que funcionam as bases nitrogenadas. As bases nitrogenadas, elas podem ser de dois grupos e no DNA ela existe em 4 tipos. Ela pode ser do tipo púrica, onde a gente vai observar aqui, na sua periferia da molécula, esses dois anéis, e as púricas são a adenina e a guanina, que nós representamos pelo A e pelo G. E as pirimídicas, que são a citosina e a timina, que nós representamos respectivamente pelo C e pelo T. Essas bases nitrogenadas, elas conseguem interagir entre elas para formar o código genético, para formar a dupla hélice do modelo de DNA e também para que a gente possa formar mais tarde um RNA mensageiro, que é o outro ácido nucleico que interage com a molécula de DNA. Como é que essa interação acontece? Primeiro, na dupla hélice do modelo de DNA. A dupla hélice ela foi observada pela primeira vez por Rosalind Franklin através de uma imagem de raio-x. Mais tarde, 2 cientistas ficaram bem conhecidos por conta da construção desse modelo, que foi o Watson e Crick. Então a gente chama de modelo dupla hélice de Watson e Crick. Eles disseram que a molécula de DNA ela sempre se arranjaria em dupla, aonde um polinucleotídeo, que são vários nucleotídeos ligados uns aos outros, interagiria com uma outra cadeia de polinucleotídeo, aonde cada cadeia estaria em sua direção inversa. A direção das cadeias de DNA é dada pela posição dos carbonos presentes no açúcar do tipo pentose. Se vocês observarem aqui, eu marquei para vocês os 5 carbonos que nos interessam aqui dessa molécula. A gente vai começar, aqui, o carbono 1 linha, 2 linha, 3 linha, 4 linha, 5 linha, tá? E a gente tem esse nucleotídeo aqui, para vocês, na posição 3 linha, direção 5 linha.
Aqui, se vocês observarem a interação entre cada um desses nucleotídeos que você tem aqui no polinucleotídeo, nós temos a mesma posição que esse que eu coloquei aqui para vocês. Nós dizemos que essa cadeia de polinucleotídeo está no sentido 3', 5', tá? Que é esse carbono aqui em cima e este carbono aqui embaixo. Esta cadeia se posiciona alternada e vocês podem reparar que ela está na direção 5' aqui embaixo, né? 3' aqui em cima. Então, esse carbono aqui que está ligado ao grupamento fosfato é o 5' e este carbono, que no caso aqui está livre, é o 3'. Quando uma molécula de DNA ela precisa ser copiada, por exemplo, quando a gente vai ter uma mitose, uma meiose, essa célula ela vai se reproduzir, ela vai se dividir, ou aqui no caso é a mesma coisa para a gente se multiplicar, ela vai precisar duplicar o material genético dela, toda a sequência do seu DNA. E essa duplicação vai acontecer através de uma enzima que se chama DNA polimerase. A DNA polimerase consegue agrupar os nucleotídeos de uma cadeia através da cópia das bases nitrogenadas. E essa cópia, ela sempre vai acontecer no sentido 5', 3'. Então, quando a gente tiver a quebra desta molécula de DNA, para que a gente tenha lá a cópia semiconservativa da dupla hélice, a gente vai ter esta cadeia sendo copiada no sentido 5', 3', de baixo para cima, e esta cadeia sendo copiada no sentido 5', 3', de cima para baixo. Então a gente tem nesta cadeia aqui uma cópia sequencial dos nucleotídeos para a fabricação de uma nova cadeia dupla de DNA. E aqui a gente vai ter uma cópia com paradas, onde eu rompo a ligação entre as duas cadeias e a enzima vem aqui e copia este lado. Depois eu continuo rompendo e ela sobe de novo e vem. Então ela tem uma cópia pausada aos poucos, enquanto essa vai ter uma cópia total, linear e sem pausa, tá? A interação entre as bases nitrogenadas que acontece entre a dupla hélice obedece sempre uma ligação entre bases púricas e pirimídicas, tá? Então, a adenina obrigatoriamente tem uma interligação com a timina através de 2 ligações de hidrogênio e a citosina tem uma ligação obrigatória com a guanina através de 3 ligações de hidrogênio. A mesma coisa nós observamos aqui, timina com adenina, 2 ligações de hidrogênio, guanina com citosina, 3 ligações de hidrogênio. Entre os nucleotídeos, nós sempre vamos ter a formação de um polinucleotídeo através da interação do grupamento fosfato de um nucleotídeo com a pentose do próximo nucleotídeo, formando assim, né, uma molécula grande. Tá? Gente, acompanhem aqui a minha outra lousa, eu vou falar um pouquinho para vocês da regra de Chargaff. Bom, pessoal, o nosso material genético consegue se expressar, dar as nossas características através de códigos que nós chamamos de genes. Esses genes são similares a um código de barras, só que ao invés de barrinhas lá que a gente encontra num pacotinho que a gente compra no supermercado, né, a gente vai ler esse código de barras e saber o preço dele, no nosso material genético, um gene ele é codificado através da sequência de suas bases nitrogenadas. Então, eu posso dizer para vocês que essa pequena parte de uma molécula de DNA é um gene. E esse gene é caracterizado pela sequência ACTG, certo? Essa sequência de bases nitrogenadas que eu encontro no meu material genético vai determinar a formação de um RNA mensageiro. E esse RNA mensageiro vai poder codificar uma proteína que vai dar a capacidade de expressão da característica que esse gene guarda, né? Armazena. Quando eu estou estudando um gene, você pode
nós podemos ser questionados a respeito da quantidade de bases nitrogenadas que faz parte deste gene, faz parte deste pedaço de DNA. E nós podemos utilizar uma regra que se chama regra de Chargaff. Como todas as vezes uma adenina está ligada com uma timina na dupla hélice e uma citosina está ligada com uma guanina, nós podemos afirmar que a quantidade de adenina existente nesse gene vai ser igual à quantidade de timina existente nele, porque toda vez que eu tenho uma adenina, eu tenho uma timina ligada a ela, então a quantidade de adenina é igual a de timina. A mesma coisa eu posso afirmar para vocês em relação à guanina e à citosina, tá? Eu também posso extrapolar falando para vocês que a quantidade de guanina mais a quantidade de timina vai ser igual à quantidade de adenina mais a quantidade de citosina. Então você pode utilizar esta regrinha aqui para descobrir quantas adeninas, quantas timinas, quantas guaninas e quantas citosinas fazem parte do meu material genético, ali, daquele gene em questão que está sendo perguntado. Tá bom, gente? Então, até o próximo vídeo e espero ter ajudado vocês.